trazendo mais uma empresa do Euro 50, a Sanofi. Vamos pelo menos passar pelas 10 principais empresas e conhecer um pouco mais do mercado europeu, que são empresas que têm muitos anos de existência e têm uma presença global. Vale muito a pena a gente conhecer e começar a acompanhar estas empresas. Então hoje vamos falar dela, que é uma empresa do ramo farmacêutico. Tá? Ela é uma multinacional francesa, ela tem sede em Paris e ela originalmente foi fundada em 1973, apesar que tem alguns detalhes nessa data aí. Ela foi fundida com a Saint Labo em 1999 e formou a Sanofi Saint Labo. Em 2004, a Sanofi Saint Labo fundiu-se com a Aventis e foi renomeada para Sanofi Aventis, que foram uma de várias fusões, tá? A história da Sanofi, da Aventis, da Saint Labo, são várias fusões, aquisições ao longo da história para formar a empresa que é hoje, essa gigante que é hoje, que é uma grande empresa dessa área. Tá? Em 2011 ela muda seu nome, finalmente para Sanofi. Ela é uma empresa que se dedica para a pesquisa e o desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos, principalmente no mercado de prescrição. Mas a empresa também desenvolve medicamentos de venda livre. Prescrição são aqueles remédios, que precisam que um médico faça a indicação. E existem aqueles que a gente tem, dependendo de cada país, obviamente, tem aqueles que a gente tem acesso livre. Por exemplo, queremos comprar um remédio para dor de cabeça, a gente pode chegar na farmácia e comprar sem uma prescrição médica. Agora, remédios que têm um uso mais complexo, precisa de prescrição médica. Então, ela atua nessas duas áreas, mas principalmente na questão de prescrição. E isso por trás da indústria farmacêutica, para quem conhece um pouco, existem estratégias muito diferentes para isso. Tá? Quem trabalha com prescrição também precisa trabalhar com os médicos para divulgar os seus produtos. Enfim, a empresa cobre 7 grandes áreas terapêuticas: cardiovascular, sistema nervoso central, diabetes, medicina interna, oncologia, trombose e vacinas. Ela é uma grande produtora de vacinas, apesar de que até onde eu tenho a pesquisa, ela não conseguiu aí entrar nesse hall aí de empresas que estão produzindo vacina para o Covid, mas ela é uma grande produtora de vacinas. Está ali escrito, o maior produtor mundial destas últimas por meio de sua subsidiária, a Sanofi Pasteur. Ok? Vamos lá, vocês já viram que eu estou aí afiado aí na minha pronúncia francesa. Peço desculpas aí àqueles que falam francês corretamente pela minha pronúncia. Estou tentando fazer a melhor pronúncia. Vamos lá para números da Sanofi. 100 mil funcionários, ela tem unidades em 90 países e em 170 países tem soluções dela, ou seja, em 170 países ou tem uma vacina ou tem algum medicamento que ela vende. Ela tem 48 anos desde 1973. E aí que entra, nessas questões de que ela foi se fundindo com diversas empresas ao longo dos anos. Na verdade, a história realmente começa em 1928, tá? Porque teve um laboratório francês que depois se tornou a Aventis, que se fundiu com outro laboratório alemão. E aí eles fundaram a Aventis. A Sanofi, ela foi uma subsidiária da Elf Aquitaine, que a gente já viu que era uma petrolífera, que hoje está dentro da Total, outra empresa que a gente conversou aqui. Mas a Elf Aquitaine também tinha já um braço na indústria farmacêutica com outro laboratório que eles tinham adquirido, que tinha sido fundado em 1947, que é o Labas. Okay? Então a gente vê aí que a primeira realmente empresa que foi se fundindo e criando e se juntou depois com a Sanofi através da Aventis, começou em 1928. Então é uma história muito mais antiga. Mas como Sanofi propriamente conhecida, começou em 1973 como uma subsidiária da Elf Aquitaine. Ela tem 102 bilhões de dólares atualmente, de euros, de market cap. Vamos olhar um pouco de números financeiros.
Em 2020, teve 36 bilhões de euros em vendas e de lucro líquido, de resultado líquido, 7,3 bilhões de euros. Ela deu um lucro por ação de 5,82 euros por ação e deu de dividendos 3,2 euros por ação. E ela tem um retorno aí sobre o equity de 19,55%. Algumas coisas mais interessantes, e eu vou estar focando um pouco mais na parte financeira aqui. Aqui a gente tem um pouco da divisão, da onde vêm as receitas da Sanofi. Então, né, no Specialty Care vem 11 bilhões, das vacinas vem 6 bilhões, da medicina em geral 15 bilhões e do consumo healthcare 4,4 bilhões. Depois a gente vai olhar um pouco, tem alguns setores que estão performando melhor e a empresa vem dando mais atenção a isso. Uma coisa que eu queria falar daqui é que aqui, ó, nesses cuidados especiais, que são produtos aí com mais complexidade, né, com mais pesquisa e desenvolvimento, que realmente muda patamares, né? Porque às vezes quando uma empresa lança um medicamento novo, é um medicamento novo, totalmente novo, né? E às vezes traz uma solução que não existia ou traz já existia uma solução, mas aprimora uma determinada solução a um ponto que seja algo muito especial. E aí, no caso aqui, ela tem um medicamento que é o Dupixent. Acredito que essa é a pronúncia correta desse medicamento. E ela, inclusive, nas apresentações dela, ela fala desse medicamento. Em 2020, só este medicamento foi responsável por 3,5 bilhões em receitas de venda. E eles têm um planejamento aí de pelo menos alcançar no total 10 bilhões de euros com este medicamento. E é um medicamento para dermatite atópica, tá? E é um medicamento que pode ser utilizado em crianças de 6 a 11 anos. Então vejam como um medicamento para uma doença muito específica, tá? Que não é uma doença aí que a gente vê normalmente, tá? Tem aí um resultado em vendas tão expressivos que hoje, né, se a gente olhar aí, tá mais ou menos respondendo por 10% do resultado da empresa. Isso é bacana, porque é uma empresa, né, que faz uma pesquisa e desenvolvimento e traz uma solução, às vezes, para um problema muito específico e, pelo jeito, tinha uma grande demanda por este medicamento, mas, por outro lado, também, né, que é das grandes questões das indústrias farmacêuticas, que esse é um medicamento que depois gera algum problema, né, e ele não tiver, pode ser prejudicar aí as receitas futuras da empresa. Mas não estou falando que esse medicamento vai dar problema, enfim. Mas é uma coisa que quem faz análise de indústrias farmacêuticas tem que levar em consideração. Por quê? Porque se lança um medicamento novo, teve pesquisa, passou por várias fases de teste, mas o uso ao longo do tempo ainda não tem uma medição, né? Se segue protocolos, se acha que é seguro, e depois pode ser que não traga segurança, né, que traga algum efeito colateral. Isso, se a gente olhar ao longo da história aí da indústria farmacêutica, tem muitos casos, né? Inclusive de pesquisas que foram de medicamentos para um determinado problema de saúde e se descobriu que ele tinha efeito em outro. Enfim, faz parte. A indústria farmacêutica é uma indústria super importante, mas na pesquisa e no desenvolvimento de medicamentos é meio até impossível ter completa certeza de que não vai dar algum problema no futuro. Então, só queria falar um pouco aí do Dupixent, ok? E aqui também um pouco que eu achei interessante, que a empresa ela trabalha muito aí com essa métrica do BOI Margin, que é o Business Operating Income, tá? E ela está falando aí que alcançou 27,1% de margem nessa métrica e ela pretende continuar crescendo esta margem, tá? Então quando a gente está pesquisando as empresas e olhando, a gente vai perceber que determinados setores eles trabalham com métricas, né? Indicadores financeiros, às vezes diferentes de outros setores. E algumas empresas também podem se diferenciar do que elas estão olhando, né? O que elas estão tentando alcançar. E a Sanofi está muito trabalhando nisso, né? Nas margens das receitas operacionais aí, que ela põe de Business Operating
income, tá? Que é o boi aí, tá? A margem boi aí. Então ela está trabalhando muito nisso, está focada nisso e está bem presente nas apresentações dela. Legal? Aqui eu estou trazendo só aqui um DRE dela aqui, tá? Mas não nada aí que eu quero muito acrescentar. Eu queria só falar essas informações da empresa aí. Eu achei é uma empresa super interessante, né? Como todas as empresas que a gente vem vendo do Euro 50, empresas aí que têm muitos anos de história, né? Globais, todas são globais, com muitos funcionários, né? E vale a pena a gente acabar conhecendo elas.